Se você se interessa por casos criminais e mistérios, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos conhecer o caso de Maria Barbella. Realmente é uma história bem polêmica que se passou no século XIX. Mas para conhecer esse caso precisamos ir para Mulberry Bend, em Nova York, nos Estados Unidos. Maria nasceu em 24 de outubro de 1868 em Ferrandina, na Itália. Ela era filha de Michele Barbella e Filomena Bonsanto. Sua família migrou para Mulberry Bend em 1892. Depois de morar nos Estados Unidos por quase um ano, quando ela estava ali com seus 24 anos, Maria conheceu Domenico Cataldo, que era da mesma região que ela na Itália. Ela trabalhava em uma fábrica como costureira e todos os dias passava pela barraca de engraxate de Domenico. Maria começou a parar e conversar com ele diariamente, muitas vezes saindo mais cedo de casa para passar um tempinho ali com ele, flertando e conversando um pouco mais. Ela estava totalmente apaixonada. Numa dessas conversas, Domenico disse para ela que estava procurando a garota certa para se casar e abrir uma barbearia. Ela se achava pouco atraente e ficou extremamente lisonjeada com a atenção que recebia de Domenico. Ele costumava acompanhá-la até a esquina de sua casa, mas nunca entrou para conhecer seus pais. Eles passavam muito tempo juntos, mas Maria manteve esses encontros em segredo de seu pai, que era super protetor. Mas ele descobriu sobre Domenico e proibiu Maria de vê-lo ou de falar com ele novamente. Como ela era uma filha muito devota a seu pai, muito obediente, ela consentiu com a sua exigência e evitou Domenico. No entanto, Domenico estava determinado a seduzir Maria. Ele esperou por ela na fábrica um dia e disse que sentia muita falta dela e que queria se casar com ela. Maria recusou seus avanços, mas Domenico persistiu e esperou por ela na fábrica, na frente da fábrica, por 10 dias seguidos. Em meados de março de 1895, Maria permitiu que Domenico a acompanhasse para casa todas as noites, como ele fazia antes. Um dia, ele a levou para a pensão onde ele morava e supostamente a drogou com uma bebida que comprou e violou ela enquanto ela estava inconsciente. Quando Maria acordou e viu o que tinha acontecido, ela se sentiu totalmente desonrada, com vergonha de voltar para a casa de seus pais. Imagina que essa moça não passou. Maria exigiu que ele se casasse com ela, e Domenico mostrou a ela uma caderneta de poupança com um depósito de aproximadamente $400 e prometeu que o faria. Maria passou a morar com ele na pensão e ele continuou adiando o casamento por vários e vários meses. E ele não deixou de sair com outras mulheres. A pressão na cabeça de Maria devia ser muito grande. Mas a verdade ainda era pior do que Maria imaginava. Domenico já era casado com uma mulher na Itália e tinha filhos. Devastada quando ele disse a ela que estava terminando o relacionamento em 20 de abril e voltando para a Itália, Maria contou para sua mãe sobre sua situação. A mãe dela confrontou Domenico e insistiu que ele se casasse com sua filha, mas ele disse que só faria isso se lhe pagassem $200. Então, em 26 de abril de 1895, aproximadamente às 9h30 da manhã, Domenico Cataldo estava jogando cartas em um bar em Little Italy e planejava embarcar em um navio que partiria para a Itália naquela tarde. Maria, enlouquecida, desesperada, entrou no bar e foi falar com ele. E eles começaram a discutir. E ele disse para ela: "Só um porco pode se casar com você." E essas foram suas últimas palavras. Maria sacou uma navalha e cortou seu pescoço tão rapidamente que ele não teve chance de gritar. Domenico saiu cambaleando para fora da porta do estabelecimento, segurando a sua garganta com as duas mãos, inclusive derrubou a Maria pelo caminho e saiu espalhando sangue por toda parte.
Finalmente, ao chegar à Avenida A, ele desceu o meio-fio da calçada e caiu se contorcendo na sarjeta, onde faleceu. Domênico tinha 29 anos. Maria foi presa aos 27 anos e colocada no The New York House of Justice, também conhecido como The Tops. E lá ela permaneceu por 2 meses e meio. Seus advogados nomeados foram Amos Evans e Henry Sedgwick. O julgamento começou no dia 11 e se arrastou até o dia 15 de julho de 1895. Na época do julgamento, ela não conseguia falar nem entender o inglês. E estava usando um vestido que havia feito na prisão e também um chapéu de feltro cinza escuro, enfeitado com flores e penas alaranjadas. Ela só tinha visto seus advogados apenas uma única vez antes do julgamento. Maria testemunhou que Domênico disse para ela que iria encontrar um jovem disposto a se casar com ela, mas diria ao pretendente que Maria era viúva. E ele disse para Maria: "Vou te comprar um vestido preto. Você vai se casar com ele porque eu quero. E então eu vou visitá-la enquanto ele está no trabalho." Já o policial O'Reilly, em seu depoimento, declarou: "Fui imediatamente ao apartamento da senhorita Maria, na verdade no apartamento, no quarto de pensão de Domênico, onde, escondido atrás de um banquinho, encontrei um vestido de algodão ensanguentado." O vice-legista John Hubbard testemunhou que Domênico havia morrido de uma perda de sangue devido a um ferimento no pescoço causado por uma faca de 6 polegadas que Maria havia usado. A defesa utilizada pelos advogados de Maria foi que Domênico praticava a sedução de mulheres com falsas promessas e que Maria era uma de suas vítimas. Ele foi retratado como um jogador e um libertino da pior espécie. A Maria admitiu tudo. O júri mostrou ter sentido simpatia por seu caso. No entanto, de acordo com Record Goff, que era o juiz, e que falou: "O veredito estava de acordo com os fatos e nenhum outro veredito poderia haver em vista das circunstâncias." O juiz Goff afirmou que, pelas evidências, parecia que Maria havia agido de maneira totalmente consciente. Ele pediu ao júri que não tivesse piedade de Maria. Ele disse: "Seu veredito deve ser um exemplo de justiça. Um júri não deve se preocupar com misericórdia. A lei não faz distinção entre os sexos. A fragilidade do sexo feminino às vezes está envolvida para desculpar crimes selvagens. Não podemos proclamar publicamente uma mulher inocente de matar um homem apenas porque ele propôs casamento e depois mudou de ideia." Após essas palavras do juiz, em menos de 45 minutos, o júri chegou com o veredito e declarou Maria culpada, e ela foi enviada para a prisão de Sing Sing, onde foi condenada à morte na cadeira elétrica, em 19 de agosto de 1895. Ela foi a segunda mulher condenada a ser executada na cadeira elétrica. E esse caso gerou controvérsias, porque os italianos sentiram que o veredito foi injusto, já que não havia italianos no júri e o júri era composto por 12 homens. Enquanto ela estava na prisão, ela desfrutou de uma quantidade razoável de notoriedade e um tratamento preferencial. Sua cela era maior do que o apartamento da posada de Domênico na cidade, e a esposa do diretor da prisão se interessou por ela e lhe ensinou inglês. Em 17 de novembro de 1896, ela foi submetida a um segundo julgamento que durou 24 dias. Desta vez, o advogado apresentou um caso muito mais simpático, que ela era uma vítima de abuso cuja experiência exacerbou sua epilepsia pré-existente e a deixou mentalmente doente por tudo que havia acontecido. Ela teria sofrido uma convulsão e perdido a razão. Então ela foi considerada inocente e foi libertada. Após sua libertação da prisão,
ela novamente ganhou as manchetes por resgatar um vizinho que acidentalmente colocou fogo em si mesmo, e a Maria viu, pegou um cobertor, encheu de água e apagou o fogo abraçando o homem com este cobertor. Mais tarde ela casou-se com um imigrante italiano chamado Francesco Paolo Bruno, em 4 de novembro de 1897. Já em 1899 ela teve um filho chamado Frederick. E em 1902 ela estava morando com seus pais, seu filho e marido, mas foi nesse ano que seu marido resolveu retornar para a Itália. Maria não quis acompanhá-lo e ele acabou se casando novamente na Itália. De acordo com o censo de 1940, Maria estava vivendo como Mary de Chiara, com seu segundo marido Ernesto. Ela vivia na Pike Street, em Manhattan. Ela morreu em 24 de março de 1950 e está enterrada no cemitério do Velho Calvário como Mary de Chiara. Então esse foi o nosso caso de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva, deixe seu like, coloque nos comentários o que você achou desse caso, se você está de acordo com esse segundo julgamento, com a liberdade de Maria ou não. Muito obrigado por assistir até aqui. Se cuidem e até a próxima. E não deixem de ver os vídeos anteriores. Temos o vídeo da Connie e do Graham. Obrigada, se cuidem e até a próxima.